Olá, seja bem-vindo para mais este vídeo aqui no canal Fé e Vida Cristã. Quero pedir que, se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, e assim o YouTube vai estar permitindo que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Então, vamos fazer um vídeo bem mais rápido hoje, e eu quero responder dessa vez mais uma objeção ou mais um problema, que é colocado por algumas pessoas que se dizem ateus, céticos, e coisas do tipo. Eu digo pessoas que se dizem porque em muitos casos não são, São pessoas que estão revoltadas com Deus e por isso se declaram ateus, etc. Mas enfim, gente, a questão aqui diz respeito a contradições na Bíblia, ou mais especificamente contradições nos Evangelhos. Por quê? Quando você lê os Evangelhos na Bíblia Sagrada, eles relatam vários histórias, são a mesma história, mas são relatos que são distintos um do outro, Em alguns pontos aqui ou ali, tem informações que tem no Evangelho e não tem no outro. O cético, o ateu, pega isso e diz, pronto, achei uma contradição na Bíblia. A Bíblia está cheia de contradição e os Evangelhos também estão cheios de contradição, por isso a Bíblia não é verdade. Então, mas, gente, é o seguinte, isso é de uma imbecilidade tão grande, mas tão grande. Por que eu digo imbecilidade? Porque o imbecil parece que ainda não percebeu que quando se tem acesso a relato de testemunhas oculares acerca de um evento, o errado é haver concordância 100% em tudo. Aí está errado. Então, porque provavelmente elas sentaram e combinaram uma história para contar. Agora, se você faz essa entrevista separada para pessoas que foram testemunhas oculares de um evento e elas dão versões com detalhe diferente, isso torna o relato verdadeiro e não falso. É assim que acontecem as investigações. Tá certo? É assim que se investiga um caso. São várias pessoas entrevistadas, e com as informações que são pegas, informação de um, informação de outro, vão juntando o caso e isso auxilia na conclusão de determinado caso em uma determinada situação. Então, essa diferença de narrativa nos evangelhos, eles são a favor da Bíblia e não contra ela. Isso prova que sim, realmente os evangelhos foram escritos por testemunhas oculares que não combinaram uma história. Não, cada um contou a história de acordo com o que eles entenderam e de acordo com o que eles viram. Então, é por isso que quando nós lemos os evangelhos, alguns pontos estão diferentes, algumas situações têm palavra diferente, tem algumas informações que tem em um texto e outras em informação a menos, Mas é a mesma história, E são testemunhas oculares, então é de se esperar que existam relatos diferentes acerca da mesma ocasião, tá certo? Acerca da mesma história que é relatada ou que é contada. Então, essa ideia de que os evangelhos têm relato diferente, ele é a favor, é um argumento a favor da independência dos escritores da Bíblia e não contra a independência deles. Então, isso valida a Bíblia Sagrada como sendo um documento confiável, ou mais especificamente os evangelhos, que é o que estamos falando, como sendo relatos confiáveis acerca da pessoa, obra e divindade do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Tá certo, pessoal? Então, como eu disse, era um vídeo um pouco mais breve, apenas para responder a essa questão. E quando você vê alguém vir trazer essa objeção, de que a diferença dos evangelhos é porque a Bíblia é cheia de contradição, não é verdade, pode dizer que porque o imbecil ainda não percebeu que testemunhas oculares, quando vão dar relato de um evento, é normal que elas deem algumas informações e detalhes diferentes. Se fosse detalhe 100% igual, você poderia ter certeza. Essa história aqui foi organizada, foi montada, eles se reuniram para contar essa história. Eles se reuniram para contar ela. E aproveitando aqui, que já tratamos desse assunto, se a igreja fez esses evangelhos com a intenção de vender a propaganda do Jesus, com a intenção de vender, fazer essa religião, como eles dizem, que a igreja criou o cristianismo, por que eles não tiraram essas contradições? Que eles tiveram praticamente 1000 anos, basicamente, porque a Bíblia praticamente só a igreja tinha acesso, mas eles não tiraram essas contradições que os ateus inventam. Por que não tiraram? Tá certo, pessoal? Então são perguntas que a gente pode fazer para alguém que levanta esse tipo de objeção a essa questão. Então não, a Bíblia é um documento confiável, Os evangelhos são de testemunhas oculares, por isso essa diferença. E a igreja não se reuniu para criar uma história, não.
o documento permanece do mesmo jeito como nós temos até hoje. Tá certo, pessoal? Então fica aqui com mais esse vídeo. Mais uma vez, se você gostar do nosso conteúdo, curta o nosso vídeo, compartilhe, comente com seus amigos e até o próximo vídeo.